Olá a todos, bem-vindos a mais um 5 Minute Trials. Continuando com a série sobre coronariopatia crônica, falaremos hoje sobre o estudo COMPASS, publicado no New England de 2017, e que avaliou a eficácia e segurança do uso da rivaroxabana como prevenção secundária em pacientes com doença aterosclerótica estável. Apesar do uso de estratégias de prevenção secundária, a cada ano cerca de 10% dos pacientes com doença cardiovascular apresentam novos eventos. A grande maioria desses eventos ocorre por fenômeno aterotrombótico, após a instabilização de uma placa aterosclerótica que deflagra a complexa cascata de coagulação. Por esse racional fisiopatológico, o uso da aspirina como antiplaquetário já está consagrado por décadas para a prevenção secundária. O seu uso reduz cerca de 20% o risco de eventos cardiovasculares maiores e 10% o risco de morte em comparação com o placebo. Se atuando na inibição plaquetária conseguimos esse expressivo benefício, será que não teríamos um benefício ainda maior se associássemos um agente anticoagulante para evitarmos mais eventos trombóticos? Estudos prévios já demonstraram sim que a varfarina em combinação com a aspirina era superior à aspirina em monoterapia para a prevenção secundária após infarto, porém às custas de um aumento de sangramento. E como seria com a rivaroxabana, que já demonstrou ter efeito antitrombótico similar à varfarina, porém com melhor perfil de risco com menos sangramentos? E esse foi o objetivo: avaliar em pacientes com doença aterosclerótica estável se a rivaroxabana combinada com aspirina era mais efetiva que apenas aspirina na redução de eventos cardiovasculares. Foram recrutados 27 mil pacientes que apresentavam doença aterosclerótica estável, seja ela coronariana ou periférica. Os critérios de exclusão foram alto risco de sangramento, AVCH prévio ou AVCI no último mês, IC com fração de ejeção menor que 30%, doença renal crônica com clearance de creatinina menor que 15% ou coagulopatia. Os pacientes tinham em média 68 anos, 90% antecedente de doença coronariana, 62% infarto prévio, 27% doença arterial periférica, 38% diabéticos, 21% tabagistas e 90% em uso de agentes hipolipemiantes. Foi um estudo prospectivo, multicêntrico e randomizado, duplo cego com segmento médio de 23 meses. Foram randomizados 1 para 1 para 1, como apresentado aqui no slide. Grupo terapia combinada com rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, mais aspirina 100 mg uma vez ao dia, rivaroxabana em monoterapia 5 mg 2 vezes ao dia e aspirina em monoterapia 100 mg uma vez ao dia. Para o desfecho primário de eficácia, um composto de morte cardiovascular, AVC ou infarto, tivemos, como vemos no gráfico, uma taxa de eventos de 4,1% para pacientes em uso de rivaroxabana mais aspirina, 4,9% para rivaroxabana em monoterapia e 5,4% para aspirina em monoterapia. Os pacientes randomizados para a terapia combinada tiveram redução de 24% no desfecho primário quando comparados aos que usaram apenas monoterapia com aspirina. O NNT foi de 76. Já quando comparados os dois grupos em monoterapia, não houve diferença estatística. O desfecho de segurança foi sangramento maior, que nesse estudo teve uma definição muito ampla. Incluía, além de sangramento fatal, qualquer sangramento que levasse à procura do hospital. O grupo rivaroxabana mais aspirina teve 70% mais sangramento maior que o grupo aspirina, sendo a maioria deles do trato gastrointestinal, sem diferença em sangramento fatal ou intracraniano. O aumento do sangramento também ocorreu no grupo rivaroxabana, com 51% mais sangramento em relação ao grupo aspirina. Na avaliação do benefício líquido, associando tanto desfechos trombóticos quanto sangramentos, o tratamento combinado, quando comparado com a aspirina monoterapia, levou a uma redução absoluta de 1,2% nos eventos. Foi um valor significativo e com hazard ratio de 0,8. Trago aqui algumas críticas. Um viés de seleção, que foi a exclusão de pacientes na fase de run-in devido falha na aderência ou tolerância das medicações, e a interrupção precoce do estudo quando apenas metade dos endpoints primários tinham ocorrido, o que pode ter subestimado o aumento de sangramento com o regime combinado. Em resumo, o estudo COMPASS trouxe evidência de que a rivaroxabana associada à aspirina é efetiva para reduzir eventos aterotrombóticos em pacientes com doença aterosclerótica estável, abrindo um caminho para uma nova opção terapêutica de prevenção secundária. Abraço a todos.